Bom, antes da gente falar um pouco sobre o que é pequenos grupos hoje, na nossa sociedade hoje, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu no passado. A parte de se reunir em pequenos grupos, ela não é uma novidade da nossa geração. Ela é uma coisa bem antiga. Se a gente fosse pegar biblicamente um local que a Bíblia coloca como uma prescrição deles se ajuntarem em pequenos grupos, começa na última noite que eles estiveram no Egito. Vocês se lembram? Qual foi a ordem de Deus? Vocês vão comer a Páscoa dentro da casa, só para o grupo que der, e se um grupo for muito pequeno, vai na casa de outro e ali vocês vão se reunir. Então, essa era a ideia principal quando Deus colocou a questão da relação, do relacionamento entre os seus filhos. E assim, foi mais ou menos por cerca de uns 800 anos em Israel. A gente tem a impressão de que todos os sábados as pessoas iam ao templo. Mas como que uma pessoa ia sair lá de cima da tribo de Dan, no norte, tinha uma parte que era no sul, uma parte, se não me engano, Dan tinha duas, uma no norte e uma no sul. Como que a pessoa ia sair todo sábado de lá e ir ao templo? O templo ficava no sul. Não tinha condições. Não ia ter condições também de construir um segundo templo naquela região, porque na noção dos hebreus, dos israelitas, templo só existe um. Não existe dois lugares de adoração, dois lugares de sacrifício. Então onde que eles se reuniam? Nas casas, todos os sábados, nas casas deles. Grandes casas? Não, casas pequenas. As casas, se vocês olharem pela arqueologia, como ela tem mostrado, as casas não eram grandes. As casas eram pequenas. Hoje, que nós temos um conceito de casa ampla, com quintal, isso eram só os ricos. As pessoas comuns, elas tinham casas pequenas. E as pessoas do campo também não tinham tanta abundância de coisas como a gente tem hoje para guardar dentro de uma casa. Então, a casa era o local básico. Então, a gente vê que essa noção de pequenos grupos, ela já é antiga. A lição comentou algumas semanas atrás. A Páscoa ela começou a ser comemorada no templo com Josias. Josias faz uma reforma, exatamente. Uma reforma espiritual, e aí sim a Bíblia fala, nunca houve uma Páscoa como aquela que toda a nação comemorou no templo. Na verdade, já não era toda a nação, porque a tribo de Israel já tinha sido desfeita, era só a tribo de Judá. Então era muito mais perto para aquelas pessoas irem até Jerusalém. E ali a gente sabe que os babilônios vieram e levaram os judeus, espalharam eles por várias. E ali nesse momento surgem as sinagogas. As sinagogas, elas são mais ou menos o que a gente tem do exemplo de uma igreja, uma igrejinha hoje. Que a sinagoga não tinha sacrifício. A sinagoga ela era para quê? Para as pessoas relembrarem a religião delas lá em Israel. Então não poderia ter sacrifício, porque a religião delas nem sempre era aceita na região em que elas estavam cativas. E cativas aqui não é escravas. Cativas é que elas não tinham a liberdade de cidadão como os outros. Mas elas eram livres para trabalhar. Os judeus eram livres para trabalhar. Bom, a sinagoga ela, então surgiu ali no período do exílio. E a sinagoga até hoje existe, mas naquele período ela ficou muito forte. Porque onde os judeus habitavam, eles criavam sinagogas. E o que eram as sinagogas? Eram reuniões pequenas, para eles lembrarem o estudo da palavra, para eles cantarem, louvarem, e para eles aprenderem a história de Israel. Era para isso. E ali eles tinham também as suas reuniões locais. Então, como que eles iam aceitar uma pessoa que não era de descendência, que queria aceitar a religião? Eram ali, era o que chama de hoje de sinédrio. A gente chama hoje, esse é o nome, né? Então, ali também se julgavam as questões de pessoas que eram da religião. Então, vocês veem que a questão de pequenos grupos, ela já é bem antiga. O pequeno grupo, ele não foi criado, mesmo naquela época, para competir com o templo. O templo tem uma outra função. E ali, Jesus, ele segue um exemplo do quê? Do templo dos pequenos grupos, da sinagoga. Da sinagoga. Jesus ele pega os seus discípulos e ele vai viajando cidade em cidade e ele vai visitando essas sinagogas. Só no final ele vai no templo, aliás, ele já tinha passado outras vezes, mas no final ele dá uma ênfase maior.
para questões do templo ali, mas a igreja dele ele não estabelece também no templo. Ele vai no cenáculo e lá ele faz a cerimônia da Santa Ceia. É um local pequeno para poucas pessoas. A igreja é grande? É grande, mas sempre se reúnem poucas pessoas. Aliás, ali nesse período surge o termo igreja, vem do termo eclesia. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Eclesia, ele dá uma noção não de uma casa. Eclesia é uma reunião. Então, nós temos um conceito muito formal hoje de igreja. Igreja para a gente é um local, enquanto que para a igreja primitiva não era um local, e sim uma reunião. Então, se eles estivessem, por exemplo, uma família saiu de Roma, judeu, ou judeu cristão, tá? Eles saíram de lá e estão caminhando para Jerusalém para sacrificar no templo. Enquanto eles estão no caminho, vão fazer um culto, para eles aquilo já é uma assembleia, é uma reunião. E aí eles se relacionam, eles comungam uns com os outros. E dali cresceu a igreja por mais de 150 anos, até eles serem expulsos mesmo. 150 anos não, mas até o ano 135, os cristãos ainda frequentavam, porque os cristãos judeus eram uma coisa só. Eles não eram uma parte separada dos judeus. Eram judeus que aceitavam a Cristo. Eles eram judeus cristãos. Só que Paulo amplia esse trabalho e começa agora a ganhar pessoas que são chamadas gentios. Quem são gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Para o judeu, quem não é judeu é gentil. Gentil significa pessoas do mundo. E não pejorativamente como a gente fala hoje, tá? As pessoas do mundo, como elas chamam? Gentil. E ali os gentios, eles não formam também um outro grupo. Uma nova forma de religião. Eles assimilam toda a forma de religião que os judeus cristãos estavam vivendo, que eram um estilo sinagoga. E na sinagoga não cabe muita gente. Vamos colocar aqui de 10 a 40 pessoas, não mais que isso. Então, existiam várias sinagogas numa cidade, ou seja, vários pequenos grupos numa mesma cidade. E aí a igreja só passou a ter templo mesmo quando Constantino ele legaliza o cristianismo. E aí o cristianismo não é uma religião mais perseguida. O cristianismo é uma religião do Estado. Aí quem lê Apocalipse vai entender um pouco melhor os animais, as profecias, porque está em relação. Então, ali com Constantino, a igreja começa a ter propriedades. Constantino começa a patrocinar templos para a igreja. Aí a igreja passa não só a ser um grupo, como a ser um local. Então, as reuniões que eram nas casas até então, até onde os cristãos poderiam frequentar a sinagoga, os cristãos não se reuniam em casa. Depois que eles são expulsos das sinagogas pelos judeus, os que não aceitaram Cristo, eles passam a se reunir em casa, no mesmo estilo da sinagoga. Só que começa a ter templos. Então eles deixaram de frequentar suas casas e passaram a ir para os templos. E aí a igreja teve uma nova fase. Uma fase até espiritualmente escura. Não exatamente por isso, mas a gente sabe que foram vários momentos. Bom, na Idade Média, no finzinho da Idade Média, os protestantes, eles já tinham saído da Igreja Católica Romana, e alguns relembraram que a igreja primitiva se reunia em pequenos grupos. Então tem alguns que são um marco nisso, que é o John Wesley. Aqui todos já ouviram falar da igreja metodista, certo? Ellen White comenta também no Grande Conflito. John Wesley, por que ele começou a ser chamado de um metodista? Porque a igreja dele não era metodista, nem existia, era a igreja anglicana. Lá na igreja anglicana, ele começou a visitar as pessoas e reunir as pessoas nas casas para fazer o culto. E as pessoas gostaram. Aí o nome que ficou daquilo é metodismo, é um método, ele faz um método diferente. Mas o método dele era novo? Não, lá na igreja primitiva já existia isso. As pessoas se reuniam em pequenos grupos.
E qual era o motivo? Era que elas tivessem um estudo da palavra, um melhor aproveitamento. Porque muitas vezes o pastor está aqui falando, aí eu vou citar um exemplo, o irmão assim quer contribuir com alguma coisa, mas fica chato, o pregador está falando, ele está empolgado aqui, o irmão assim levanta a mão lá e fala, mas isso mesmo, quebrou a mensagem. Mas na casa não, por quê? Na casa está todo mundo virado uns para os outros, está todo mundo conversando, então cria um ambiente diferente, as pessoas mais tímidas podem participar melhor. E a Ellen White, agora já fazendo um salto, quando é criada a igreja, quando é surgida na realidade a igreja adventista, quando é formada a igreja adventista, ela incentiva que os pequenos grupos continuem entre os irmãos. E assim começou a igreja adventista. O movimento adventista, vocês devem se lembrar, o movimento adventista, ele foi rechaçado pelas igrejas. Ellen White mesmo, a família dela, teve que abandonar a igreja metodista, porque eles acreditavam que Jesus voltaria. Aí o pastor da igreja deles chamou o pai dela e falou, vocês vão acreditar nessa mensagem que Guilherme Miller está pregando? Eles falaram, vamos acreditar. Se vocês vão acreditar, vocês estão excluídos. E aí onde que eles iam ouvir a mensagem? Nas casas, nas reuniões nas casas. E assim a mensagem foi crescendo. Bom, Jesus não veio, a gente já sabe, e eles continuaram o movimento. Então o movimento continuava também nas igrejas que eles conseguiam fazer os cultos, que as igrejas eram de outras denominações, mas elas abriam para falar aquela mensagem, mas também nas reuniões em casa, muito nas reuniões em casa. Agora que eu já passei essa parte aí, foi mais de, 3.000 anos aqui, né? Mas acho que isso valoriza para a gente saber o que a gente está fazendo, quando a gente está no local. A igreja aqui é importante, não é o nosso foco agora. Também teria muita história para contar sobre o templo, a questão de uma casa de culto. Só que a nossa ênfase para esse ano e para o nosso trabalho com cristãos amadurecidos é não mais vir à casa de Deus só no sábado. Porque só no sábado a gente passa a ser vulgarmente chamado o cristão do sétimo dia, que não é bom, porque a gente passa a transmitir para as pessoas aí de fora uma religião muito formal. A gente é crente no dia de sábado, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui a ninguém, mas é como as pessoas lá de fora olham para a gente. Sendo que a igreja em si, se ela é uma assembleia, ela tem que se aproximar das pessoas. E como que a gente vai se aproximar? O pequeno grupo é uma ferramenta. Porque no pequeno grupo é onde você vai quebrar a barreira daquela pessoa que tem uma denominação muito forte e rígida, que vocês sabem que tem pessoas que, se vierem aqui na igreja, a igreja dela souber lá, ou ela é disciplinada ou ela é cortada. A gente que já passou por isso, a gente fala, não tem problema, Deus vai estar com você. Mas imagina uma pessoa que vem de uma outra religião e ela acredita naquilo que foi passado a vida toda para ela, e alguém na igreja dela fala assim, se você frequentar tal lugar, você está com o diabo. E vocês sabem que muitas vezes falam que quem está com os adventistas não está com o diabo. Vocês já ouviram falar isso? É novidade? É o que falam. A gente sabe que não é o diabo. Mas é o que falam para quê? Para intimidar que a pessoa não venha para cá. Mas se a pessoa for na sua casa, o líder da igreja dela vai ter. É como falar que ela está com o diabo? Está indo para uma seita? Não. Ela foi apenas para uma reunião. E lá você não vai ficar pressionando. Você vai servir ela na fé dela. Você vai ajudar essa pessoa. Então os pequenos grupos, eles funcionam tanto para os de dentro, fortalecerem a sua fé, quanto para trazerem pessoas de fora, para quebrar aquela barreira que a pessoa tem. Tem pessoas que jamais vão entrar numa igreja cristã. Jamais. Elas são contra o cristianismo. Talvez aqui em Limeira não seja muito comum, porque aqui Limeira é uma cidade ainda muito religiosa, muito católica inclusive, e muito pentecostal. Eu já vi várias igrejas pentecostais. Mas, por exemplo, uma cidade como São Paulo, ou cidades como na Europa, tem pessoas que basta você citar. Vou citar aqui um exemplo meu, do Igor e do Alessandro. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Quando nós abandonamos lá a nossa carreira profissional e nós falamos assim, nós vamos fazer teologia, a primeira coisa que as pessoas falam, o quê? Teologia, ela fica pensando. Alguns não sabem, né? Eu vou falar teologia, pensa que é coisa de comer, não sabe, realmente não sabe.
Alguns sabem e falam, que você vai ser pastor? A primeira reação é essa. Não é verdade, Bruno? E você tem um assim, você fica acuado com isso. Você fala, gente, por que eu fui falar isso? Mas você tem que falar, você nem dá testemunho da verdade. A palavra é boa, não é? Você tem que falar. Aí a pessoa fica acuada, aí você vai explicando. E a pessoa se mostra, você vê que ela tem uma religião, uma fé totalmente diferente. Jamais vai entrar numa igreja. Falou o pastor para ela, é a mesma coisa que falar em político e falar em bandido. Mesma coisa. Vocês acham que essa pessoa, é comum ela receber um convite para vir? Ela não vai receber esse convite. Não adianta a gente querer forçar essa pessoa, mas ele vai ter que receber um dia. O Espírito Santo vai falar. Mas o Espírito Santo está dando uma outra oportunidade para a gente. É para que nós abramos a nossa casa e não vamos fazer nada assim da nossa cabeça. Nós vamos convidar o irmão Moacir, nós vamos convidar o irmão Jair, o irmão José Raimundo, os irmãos mais frente, Valdir, e vamos falar assim, eu queria abrir minha casa para fazer um trabalho lá. O que você pode me ajudar? Os próximos teologantes que vão estar aqui. E aí sim, convidar essas pessoas para estarem na casa de vocês. A missão vai ser cumprida de uma outra forma, que não aqui dentro. Nós vamos mostrar para as pessoas lá de fora que também a nossa fé é viva, que a nossa fé é verdadeira. Bom, eu apresentei aqui rapidamente as questões mais básicas de um pequeno grupo. Quando você abrir sua casa, o que está envolvido, quando você quiser essa escolha. Se você não tem, participe de um pequeno grupo primeiro. Não precisa abrir sua casa sem ter nunca feito isso. É trabalhoso? Depois nós vamos ter alguns testemunhos aqui, né, Igor? Então, é uma motivação. E que Deus use você a cada dia para cumprir essa missão também. Amém. Então a gente aprendeu um pouco mais sobre o que é um pequeno grupo. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos da igreja. Quantos aqui conhecem a história da igreja de Jardim Morro Branco? Quase todos. Algumas pessoas ainda não conhecem. Eu queria chamar aqui na frente o irmão Moacir, que não dá para falar da história dessa igreja sem citar o irmão Moacir. Ele é o pai da igreja, né? Então eu queria convidar o irmão Moacir para sentar aqui comigo. A gente vai ter uma conversa bem agradável, uma conversa rápida. Tudo bem, Moacir? Tudo bem? Moacir, além de ser ancião dessa igreja, quais outras atividades você desempenha hoje na igreja de Jardim Morro Branco? Irmão, o que eu desempenho mais é pequenos grupos e pregando o evangelho a cada pessoas. Da estudo bíblico. Quantos aqui participam do pequeno grupo do irmão Moacir? Algumas pessoas. Assim, irmão, quanto tempo que o irmão trabalha com pequenos grupos? Irmãos, o pequeno grupo eu tenho isso desde a minha casa. Ele começou na minha casa através da igreja. Então eu não tenho assim, começou não. O pequeno grupo começou lá em casa e até hoje eu nunca consegui parar com o pequeno grupo. Já mais ou menos uns 28 anos por aí. 28 anos. Tem 28 anos que o irmão Moacir aí trabalha com pequeno grupo. E a igreja de Jardim Morro Branco surgiu pelo trabalho de pequenos grupos? Sim, eu me batizei na igreja da Nova Itália, né? Como era distante daqui do Morro Branco, eu morava toda a vida, né? Eu ia lá na Nova Itália, eu tinha as 3 crianças tudo pequenininhas, minha esposa, e eu achava difícil da gente ir. Aí com tudo isso eu ainda passei 2 anos lá. Aí chegou um dia que eu reuni com a direção, eu falei, irmãos, naquele tempo era irmão